Nesse vídeo, nós vamos introdutoriamente discutir o papel das equações diferenciais na mecânica newtoniana, que é um assunto que a gente vai desenvolver extensamente em próximas aulas. O ponto central é que o princípio do determinismo newtoniano é uma equação diferencial. E para a gente ver isso, lembra que quando a gente discutiu os fundamentos da mecânica, a gente viu que num referencial inercial, se a gente tem um sistema isolado, então a aceleração de uma partícula que compõe o sistema, por exemplo, a partícula I, é uma função que depende de qual partícula você está pegando, das posições e velocidades das partículas que compõem o sistema. Ora, a aceleração é a derivada segunda da posição. As velocidades são as derivadas primeiras. De modo que a gente vê que, em essência, segundo a lei de Newton, ela diz que a derivada segunda da função posição de um corpo, ela é uma função das derivadas anteriores. Ora, isso matematicamente é exatamente uma equação diferencial e, portanto, o problema central da mecânica é resolver uma equação diferencial, e é isso que a gente vai procurar analisar ao longo desse vídeo. E se essa função força aqui for uma função bem comportada, então você demonstra, no teorema matemático, você demonstra que existe uma solução única, desde que em um certo instante de tempo a gente conheça as posições e as velocidades dos corpos que estão no sistema. Então, esse é o determinismo newtoniano, justamente. Esse é o teorema de Picard-Lindelof, tá? Então, o pessoal aí que tiver curiosidade de matemática pode pesquisar o que significa bem comportados. Na realidade, aqui eu vou apenas dizer que a esmagadora maioria das situações no nosso cotidiano satisfaz tranquilamente essas condições, então a gente pode realmente tomar como dado, né, que a equação de Newton vai ter uma solução única. No entanto, tem alguns casos interessantes em que isso deixa de funcionar em virtude de idealizações esquisitas que você faz no seu sistema. Tá? E a gente vai discutir isso bem mais para frente no curso, o papel das idealizações e como que isso pode gerar uns paradoxos conceituais que são puramente aparentes, são decorrentes de uma aproximação que você não poderia ter feito. Então, isso a gente vai estudar bem mais para frente, tá? E nota que, então, o que é necessário é o conhecimento das condições iniciais. Ou seja, você precisa conhecer as posições e velocidades em um certo instante de tempo, tá bom? Então, nota essa exigência aqui. Quer dizer, você poderia perguntar, será que em vez de dar posição e velocidade em t igual a zero, eu posso dar, por exemplo, posição em t igual a zero e posição daqui a 1 hora? Será que essas duas outras condições são suficientes? Em geral, não, tá? Em geral, isso não é suficiente. A gente vai ver isso mais para frente no curso. Então, o que o teorema de Picard-Lindelof vai dizer é, se existe um instante de tempo t, no qual você conheça todas as posições e velocidades das partículas do seu sistema, então, se você conhecer essa função força e ela for bem comportada, essa equação diferencial vai ter uma solução única. E esse é o determinismo newtoniano. E aí, como eu estou dizendo, essa força F, em geral, vai satisfazer, sim, todas as condições necessárias para ter essa solução única. Mas claro que o problema agora central para a gente é quem é esse F daqui. E aqui é importante fazer uma distinção. E a gente vai começar primeiro apresentando qual é o chamado problema direto da mecânica. Então, o problema direto da mecânica é o seguinte, você supõe conhecida a função força, você determinou de alguma maneira, seja por princípios gerais de simetria, seja por modelos fenomenológicos, mas você de alguma maneira determinou quem é essa função força e a partir daí você encontra qual é o movimento da partícula. Então, tem vários exemplos disso, alguns vocês fazem desde o ensino médio em detalhe, que você, em princípio, conhece a força que é exercida sobre o projeto, e aí você resolve a equação de movimento e determina com uma parábola. Esse caso aqui vocês já viram em cursos anteriores também, um bloco oscilando em torno da posição de equilíbrio, preso por uma mola. A gente vai estudar em bastante mais detalhe, tem muita riqueza esse problema, a gente vai estudar em bastante detalhe no nosso curso. E alguns vocês ainda não viram nada, por exemplo, uma carga na presença de um campo elétrico e magnético cruzado, se ela sair do repouso, ela faz uma cicloide aqui. Então, isso é uma conta que vocês vão fazer em mecânica, vocês não fizeram antes. Mas, enfim, todos esses casos que eles têm em comum você, em princípio, está supondo conhecida a força e tentando determinar o movimento. Esse é o primeiro tipo de problema fundamental que a gente tem. Um segundo tipo é o chamado problema fundamental inverso da mecânica, no qual, na verdade, você não conhece essa função força e, a partir de observações, experimentos, você tem que
usar o movimento que você observa para descobrir quem tem que ser essa função para que você tenha o movimento observado. Então esse problema ele é extremamente profundo, ele em geral é mais difícil, por mais que resolver equações diferenciais, como a gente teve que fazer no problema direto, muitas vezes seja difícil, o problema inverso tipicamente é mais complicado, que é a ideia de você, a partir de uma análise do movimento, conseguir inferir quem tem que ser essa função força. E muitas vezes é um problema absolutamente importante. Na história da ciência, um dos exemplos mais fascinantes é a gravitação universal newtoniana. Então, com medidas que foram progressivamente ficando mais precisas, observações astronômicas coletadas por séculos, culminaram na percepção de que as órbitas planetárias são elípticas pelo Kepler. Qual tem que ser a força entre as massas para que as órbitas sejam elípticas? E isso não é à toa, foi realmente um dos grandes triunfos do princípio, foi o reconhecimento que era o inverso do quadrado da distância. A gente vai estudar bastante esse tipo de problema, é um problema muito bonito e importante para a física. Um outro exemplo interessante é o experimento de Galileu. Há um debate histórico se ele ocorreu ou não, né? Mas não importa muito, mesmo que seja experimento de pensamento, o importante é o procedimento. Ou seja, a partir de você soltar dois corpos diferentes, você observar que eles chegam ao mesmo tempo ao solo, permite concluir que a aceleração é uma propriedade do espaço, algo que teria depois consequências dramáticas em teorias mais modernas, mas que, do ponto de vista de mecânica, significa que essa função força ela deve ser proporcional à massa. Isso a gente depois vai discutir bastante em gravitação, um experimento extremamente importante para a física e uma conclusão extremamente importante. E tem vários outros problemas, exemplos de problema inverso. Quando o Rutherford fez o espalhamento, ele pôde, a partir daí, sondar a estrutura atômica, né? A gente vai estudar um pouquinho dos experimentos de Rutherford quando a gente falar de espalhamento. Aqui já foge do âmbito da mecânica, mas as linhas espectrais permitiram ao Bohr propor um novo modelo de átomo, suplantando o modelo do Rutherford. Esse é bem atual, o CERN, onde você joga partículas com velocidades bem altas, umas contra as outras, e dependendo do que acontece quando elas se colidem, né? Quando elas colidem, o que é produzido e tal, você pode estudar as interações fundamentais entre elas. Eu poderia botar zilhões de outros exemplos, mas a mensagem é que tem uma física muito profunda e bonita por trás de você entender problemas inversos, e a gente vai estudar em bastante detalhe, sobretudo o caso da gravitação nesse curso. Agora, é interessante chamar a atenção que no mesmo problema você pode ter os dois tipos de situação, inversa e direta, e na verdade o mais curioso é que sem usar essa nomenclatura, vocês já fazem isso desde o ensino médio. Então esse problema aqui da massinha presa no fio é um problema que tem isso, quer dizer, você usa o movimento, você sabe que o movimento é um arco de círculo, isso segue de uma idealização que você faz, você diz que o fio é inextensível, então a bolinha tem que se mover no arco de círculo. Você usa esse conhecimento para determinar a tração. Que aí você diz que a tração menos a componente do peso na direção normal, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta, e a aceleração centrípeta você conhece, mv2 sobre r. Que aqui o r é o comprimento, né? O Lzinho. Então você usa o movimento para descobrir a tração, e você usa o conhecimento da força. Então aqui o passo 2 é um problema direto, você usa o conhecimento da força-peso para obter o movimento. Um outro exemplo, até mais interessante, é um bloquinho descendo do plano inclinado. Então o que você faz lá desde o ensino médio? Você usa o movimento para descobrir quem é anormal, e você usa o fato de que o movimento se dá toda nessa direção tangente, ou seja, não tem aceleração nenhuma nessa direção perpendicular y aqui. Aí você descobre quem é anormal. Aí, sabendo a normal, você descobre quem é um atrito. E aí, sabendo quem é um atrito, você pode agora resolver o movimento nessa direção x que você quer. Então, nota que a física é sempre um certo Frankenstein, quer dizer, você vai usando criativamente o que você tem à disposição. Então, você, no passo 1, usa algo sobre o movimento para descobrir quem é a força, e aí depois você usa a força para descobrir o restante do movimento. Isso vocês fazem, ninguém tinha falado ainda, talvez, nessa linguagem, problema direto, inverso, mas vocês estão fazendo isso o tempo inteiro, há muito tempo. E isso é super importante porque, realmente, muitas vezes é muito complicado você determinar quem é essa função força. E aqui, em particular, o caso da normal, a interação do bloco com a superfície é uma interação extremamente complicada de estudar de primeiros princípios. Inclusive, essa força vem justamente porque o bloco deforma um pouco a superfície, por isso que tem interação entre eles, por mais que seja muito pouquinho. E aí, na verdade, você, de alguma maneira, descobre a normal
justamente pelo que ela não é, né? Você diz que você supõe que não está deformando nada, que a aceleração em y é zero. Então, é muito curioso. E essas forças, como a normal e a tração, são dito forças vinculares, no sentido que você não conhece uma fórmula de primeiros princípios para determinar essas forças e você obtém o valor delas por vínculos. Então, a normal é o vínculo de que o bloco não penetra a superfície, a tração era o vínculo que o fio não era esticado. Então, isso é uma coisa extremamente importante. E, em princípio, existem concepções. Você pode tentar ir para um modelo microscópico e aí tentar pensar normal como uma interação elétrica entre as partículas do bloco e as partículas da superfície. Mas, quer dizer, no contexto puramente, exclusivamente de mecânica, essas forças como normal, tração, a ideia é que ela não tem uma forma funcional. Elas são chamadas forças de vínculo. Nesse curso, nós vamos começar a estudar o problema direto. E vamos pegar um caso mais simples, que é um sistema isolado, formado por apenas duas partículas. O mais simples possível. E aí, a ideia, pelo princípio do determinismo newtoniano, é que a primeira partícula, o movimento dela vai ser uma equação diferencial de segunda ordem, com uma função força, que é a função das posições e velocidades das partículas do sistema, e análogo para a partícula 2, de onde que ele vai ter uma função força diferente, que a gente sabe que está ligado, nenhuma é menos a outra pelo princípio de ação e reação. O problema é que se você quer resolver isso, olha a complicação danada, porque para você saber a equação diferencial que a primeira satisfaz, você tem que saber qual é o movimento da segunda partícula. Mas para você saber o movimento da segunda partícula, você tem que saber o movimento da primeira. Então, a gente diz que essas equações diferenciais estão acopladas, o que torna o problema extremamente complicado. Na realidade, o caso de duas partículas lá para frente no curso, a gente vai ver que a gente tem solução exata. Mas se você bota a terceira, já lascou. E quanto mais partículas, mais sofisticado, mais enrolado vai ficando o problema, que vai motivar a gente a buscar aproximações. Se a gente conseguisse resolver qualquer sistema de equações diferenciais acopladas, o problema da mecânica se transformaria apenas num problema de encontrar as funções força. Uma das coisas que mais propulsionaram aí o desenvolvimento da mecânica é justamente o fato de que a gente não consegue resolver sistemas GDOs. Então, a gente vai ter que bolar aproximações inteligentes, vai ter que encontrar propriedades parciais do movimento, vai estar ligado com a busca por grandezas conservadas. Tem muita física bonita que decorreu da gente justamente não saber tão bem resolver equações diferenciais. E, na verdade, mesmo que você conseguisse resolver exatamente, se você começa a ter muita partícula, você teria tanto dado para analisar que não seria nem tão conveniente assim. De modo que, ainda assim, seria um guia rico você conhecer essas grandezas conservadas e tal, como a gente vai ver ao longo do curso. E aí o lance é que, como a gente não consegue resolver, a gente, em geral, vai fazendo zilhões de aproximações. Então, eu vou categorizar aqui algumas classes de aproximações que a gente faz e que a gente vai, algumas delas, aprofundar bastante ao longo do curso, tá? Então, primeiro tipo de aproximação é você supor que você conhece o movimento de alguma das partículas. Então, pega aqui o sistema Terra-Sol. A gente está querendo, no fundo, ver a órbita da Terra. O efeito da Terra no Sol existe, tá? Porque é ação e reação, mas ele é muito pequeno, tá? Então, a gente pode supor que o 2 aqui eu estou denotando como sendo Sol. A gente pode supor que o 2 tem uma função posição conhecida e uma função velocidade conhecida, tá? E aí, então, a gente, em vez de tratar o R2 como uma variável, a gente substitui qual é a posição dele no tempo, qual é a velocidade dele no tempo. Então pronto, acabou, a gente assassinou as equações acopladas, ficou com uma equação só. A custo de que a gente agora tem que dizer qual é a posição do Sol e a velocidade dele. Se a gente usar o referencial mais simples, a gente, numa boa aproximação, né, a gente tem que o Sol está parado. Porque você pode falar que o referencial do Sol não é um referencial inercial, mas como o efeito da Terra e dos demais planetas sobre eles é muito pequeno, o próprio referencial do Sol é uma ótima aproximação inercial, e aí você vai poder usar essa aproximação que ele está parado e fica ainda mais simples, não depende nem do tempo. E aí essa equação de movimento a gente consegue resolver, tá? Dá lá uma elipse, e a gente vai estudar bastante esse problema. Mas então isso é uma aproximação que em alguns casos pode fazer. Se você tem um sistema de equações acopladas, mas o efeito de um sobre o outro é muito maior do que o contrário, você e um deles considera que você conhece o movimento, tá? E quem vai reger isso são as massas, justamente, né? Quem tiver uma massa muito, muito maior. Agora, pode acontecer se tá um problema que os dois têm uma escala de massa parecida. Esse tipo de procedimento não vai funcionar. Mas essa é uma categoria de aproximações que a gente vai usar bastante ao longo do curso.
Outra instância que vocês já viram é, você dá uma raquetada, e aí, em princípio, você tem aqui a interação da bola com a raquete, que é super complicada. Mas, assim, o efeito da raquete na bola é muito mais perceptível, né? E o efeito da bola na raquete é pequeno. O movimento da raquete você está controlando ali, você como jogador, você e a raquete juntos tem uma massa muito maior que a bolinha ainda. Enfim, então você, numa boa aproximação, pode considerar conhecido aqui o movimento da raquete e considerar que, para todos os efeitos, tudo que você tem aqui é uma força que depende do tempo. E aí, enfim, até lá no curso de Física 1 vocês usam, né? Você tem certos modelinhos, ou você faz empiricamente uma observação, e às vezes até nem é tão conveniente falar na força como função do tempo, porque o tempo de interação é tão curto que você, às vezes, é mais conveniente falar no impulso, aí tem toda aquela história, mas o fato é que você fica com uma equação simplificada do mesmo tipo, ou seja, você troca uma equação que, na prática, fica só com coordenadas de uma partícula, não fica mais acoplado, tá? De fato, fica aí como desafio, pensa em Física 1 mesmo, mas qual é o tempo que leva essa interação da raquete com a bolinha de tênis? Enfim. Uma segunda classe totalmente diferente de aproximação são os chamados métodos perturbativos. Então a ideia é que você tem aqui a Terra, você fala assim, eu não quero dizer que ela interage só com o Sol, porque isso não é verdade. Eu vou botar também aqui interação com a Lua. Só que aí você fica com um problema de 3 corpos. Você fica com 3 equações acopladas, fica um problema extremamente enrolado. Aí você fala, nossa, o movimento da Terra na presença do Sol eu consigo resolver, tá? A gente até viu lá uma aproximação, mas na verdade a gente vai ver que a gente consegue até resolver exatamente. O problema de 2 corpos gravitacionais a gente consegue resolver exatamente. A gente vai ver isso. Mesmo sem fazer a aproximação do Sol. Mas você então fala, pô, se fosse só com o Sol eu conseguiria resolver. Agora, por mais que a Lua atrapalhe, ela influencia de fato o problema, a influência não é enorme. Pelo contrário, ela é uma correçãozinha. Então, o método perturbativo é você escrever a equação de movimento dessa maneira, de forma que o segundo termo é um termo muito pequenininho. E aí você faz um procedimento aproximado. Primeiro você encontra a posição da Terra como se tivesse só o Sol ali. Aí vai dar uma aproximação. Aí você agora substitui nessa equação e vê como que numa primeira ordem esse termo vai modificar o primeiro. Você vai fazendo isso. Mais para frente no curso a gente vai estudar um pouco de métodos perturbativos. A terceira aproximação é você usar leis de forças mais simples. Então, por exemplo, usar aqui uma expansão em Taylor. Se você está próximo ao equilíbrio, você sabe que a força é zero no equilíbrio, próximo do equilíbrio vai ser Taylor. E aí você chega com uma equação de força que você sabe resolver. Então, embora a interação da bolinha daqui do bloquinho com a massinha, do bloquinho com a mola seja muito complicada, próximo ao equilíbrio ela vai ser aproximadamente lei de Hooke, tá? E aí você consegue resolver essa equação de movimento. Então, aproximar por leis de força mais simples é uma coisa que a gente faz com muita frequência também, tá? Aqui, às vezes, em vez de falar na constante da mola, às vezes é mais prático falar em frequência, como vocês veem lá em Física 2, né? E aí, realmente, tudo que diferencia sistemas próximos ao equilíbrio é que eles têm uma frequência diferente. Então, isso aqui vira um parâmetro fenomenológico. Então, cada corpo vai ter lá a sua frequência de vibração em torno do equilíbrio. A gente vai, inclusive, aprender a calcular, em certos casos, essa frequência. Às vezes, ela é só um parâmetro fenomenológico mesmo. Mas, então, você aproximou a lei de força por uma mais simples. E essa aproximação por leis de força mais simples, a gente usa direto também. Inclusive, quando a gente resolve o problema, de novo, da órbita da Terra em torno do Sol, a gente usa que a força que o Sol faz na Terra é essa força daqui, o inverso do quadrado da distância, a lei da gravitação universal do Newton. Mas a força só é mesmo essa se você considerar que o Sol é uma distribuição perfeitamente esférica de massa. E ela não é perfeitamente esférica. Então, na verdade, até usar essa fórmula de força aqui, já é uma aproximação para uma lei de força mais simples. E aí a gente vai no curso aprender a desenvolver também correções a isso, tá? Então, correções para o fato de que o Sol não é perfeitamente esférico. Mesma coisa para o caso da Terra. A gente trata que a aceleração da gravidade é dada por essa expressão usando, tá, o fato que a força gravitacional é 1 sobre R2. Mas a Terra não é esférica, perfeitamente. Ela é um esferoide oblato. E a gente, inclusive, depois vai entender por que ela, de fato, tem que ser um esferoide oblato, tá ligado com a rotação dela, forças fictícias e efeitos que a gente vai estudar depois. Mas, então, realmente, você tem que, em muitas e muitas e muitas situações de mecânica, você lida com uma equação diferencial um pouco mais simples. Uma quarta categoria são considerações de simetria, de análise dimensional e de similaridade. Então, muitas vezes, você consegue descobrir propriedades importantes da solução sem nem começar a resolver a equação diferencial, só por considerações gerais de simetria e de análise dimensional. A gente também vai tentar usar ela bastante ao longo do curso. No próximo vídeo, a gente vai estudar um pouco de análise dimensional. Deixa eu dar um exemplo fora da mecânica, mas que é bem interessante.
Isso aqui é uma bomba nuclear de um teste americano que foi feito e filmado. Então essa essa onda de choque foi filmada e no tempo ela ia crescendo, né? Ia se alastrando. E aí os Estados Unidos inicialmente divulgou só o filme, né? Mas ele não falou quais eram as energias envolvidas. E aí um físico, um cara super criativo, chamado Taylor, olhando o filme, fez um modelinho lá de equação diferencial e tal, e só usando análise dimensional, sem fazer nenhum cálculo sofisticado. Ele viu como que esse raio mudava no tempo e tal, conseguiu calcular a velocidade da frente de onda. E aí, usando alguns parâmetros lá de conhecer a dinâmica dos fluidos, o cara, cravou a ordem de grandeza da energia envolvida, constrangeu o exército, o pessoal ficou sem jeito, falou que alguém devia ter vazado a informação, e não foi. Ou seja, a análise dimensional é uma coisa extraordinariamente poderosa, tá? E a gente vai usar ela bastante no curso. Uma outra ferramenta muito poderosa é a chamada mecânica da similaridade, que a gente vai estudar em mais detalhes daqui a alguns vídeos. E aí, muitas vezes, você consegue encontrar relações de escala entre algumas órbitas sem precisar resolver a equação diferencial. Então, se você tem duas órbitas elípticas reescaladas uma das outras, você relaciona o cubo aqui dos perímetros, por exemplo, das órbitas, com os quadrados do tempo que leva para o objeto percorrer essas elipses. Está ligado, não é a mesma coisa, mas está ligado com a terceira lei de Kepler, e isso a gente consegue ver só por argumentos de escala, muito direto. Então, remeto vocês aí o vídeo que a gente vai ver em mais detalhe depois. E um quinto é o métodos computacionais, é uma parte que a gente vai desenvolver quase nada no curso, mas só para mencionar para vocês, é muito, muito útil. Quem tiver interesse, depois eu posso passar referências, que a ideia é que você vai aí, tendo aqui, faltou de novo o i, né? Então, você imagina que você conhece a posição no instante zero, a velocidade no instante zero. Aí você agora, então, portanto, por causa dessa função força, você conhece a aceleração da partícula 1 no instante zero e de todas elas, da partícula nzinho. Então agora você faz uma aproximação. Você conhece a aceleração no instante zero, multiplica por ΔT e descobre a nova velocidade. E a mesma coisa aqui, para as posições. Você multiplica e supõe que você tem um problema com a aceleração constante. Então, no fundo, você escolhe um ΔT pequeno bastante para que o movimento seja aproximadamente com aceleração constante. E aí você descobre a nova posição e nova velocidade. Descobriu a nova posição e a nova velocidade, você pode voltar para o passo 1. E aí você descobre a nova aceleração de cada partícula. Aí você continua. E você vai assim montando o movimento. Inclusive, esse é um caminho para você demonstrar o teorema de Picard-Lindelof, que está uma motivação intuitiva de porque a solução é única, porque você vai iterando a resposta. Você conhece a aceleração e vai a partir daí construindo. E aí a pergunta natural é qual é o ΔT que você tem que escolher. Às vezes, em métodos numéricos, você bota um ΔT qualquer, vê se está convergindo, se a sua trajetória estiver muito poligonal, muito descontínua. Você fala, escolhi um ΔT meio tosco, aí você vai diminuindo, até chega uma hora que você vê que a sua solução está convergindo. Mas às vezes, em vez de simplesmente chutar um número, e às vezes você chutar do nada, inclusive, demora muito a você achar uma convergência, às vezes o mais esperto é você fazer alguma consideração, por exemplo, de análise dimensional e ver quem é o ΔT que você espera. A gente vai aprender a fazer um pouco isso. Existem métodos numéricos muito mais sofisticados do que esse, tá? E, por exemplo, vocês podem estudar o método de Runge-Kutta, que é muito usado. Ele não é assim, porque existem maneiras mais espertas do que essa de você conseguir uma convergência mais rápida e melhor. Mas a ideia central dos métodos numéricos é esse. Você vai iterando a solução instante a instante. E o grande desafio conceitual é você saber qual é a malha que você tem que fazer, né? Ou seja, no computador não existe contínuo, né? É tudo uma malha discreta. E aí você vai ter que ser esperto para escolher uma boa malha. E aí fica como desafio aí para vocês pensar quem é o ΔT. Tá? Então, isso encerra o vídeo de hoje. E nos próximos vídeos a gente vai começar atacando. A gente vai, ao longo do curso, usar diferentes desses métodos de aproximação que a gente comentou. Em alguns casos vão ter soluções exatas, mas 99,99% dos casos vai ter alguma aproximação. Então fica aí como desafio para vocês a determinação de um intervalo de tempo adequado.